Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Cristiano Souza, de História, aqui do SEMEAC, e eu trago para vocês mais uma aula interessantíssima da nossa formação geral básica. Para vocês, a expansão marítima e as navegações portuguesas. Conteúdo importantíssimo, pessoal. E olha só, em qual contexto histórico ocorre a expansão marítima e as navegações portuguesas? Qual contexto? Um contexto de estabilidade política, pois Portugal alcançou paz após a reconquista de seu território e de ilhas ao redor, permitindo foco nas navegações. Outro contexto aí, o Renascimento. Novos conhecimentos científicos impulsionaram a exploração marítima. Outro contexto, necessidade econômica, a busca por novas rotas de comércio com o Oriente para pegar as tão valiosas especiarias asiáticas e trazer para comercializá-las na Europa. Um outro contexto, a competição europeia. Portugal disputava influência com outras potências marítimas. Você sabe qual é a outra grande potência marítima na Europa, que mais tarde vai até concorrer aí com a Inglaterra? Qual é? Vou dar uma dica, é da Península Ibérica também. Qual é a nação? Muito bem, a Espanha, é isso mesmo. Então, gente, chegamos aos motivos dessa expansão marítima. Em primeiro lugar, podemos botar aí a busca por novas rotas comerciais, que era essencial para o comércio europeu, comércio de especiarias. 2. A descoberta de ouro e especiarias era um grande atrativo econômico. Funcionava assim. Se conseguirmos chegar à Ásia por outra rota, uma rota mais barata, e trazer as especiarias para a Europa, ótimo. Se chegarmos em outros locais não explorados ainda e explorarmos ouro naquela nova região, naquela nova terra, ótimo também. Funcionava, era esse o pensamento na época da expansão marítima. Compreendeu aí? Compreendeu? Ficou fácil agora, né? Entender? 3. Nós temos aí como um dos principais motivos, número 3, a vontade de expandir a fé cristã para novas terras. E isso motivou as grandes navegações. Isso motivou principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana da época a estar dentro dos navios, a ir junto com os navegadores nessa procura por novas rotas ou por novas riquezas. Tudo bem, gente? Isso tudo só foi possível, olha aí, por conta da tecnologia e as inovações da época. Eu vou abordar aqui coisas que são hoje já extremamente ultrapassadas. Tudo bem? Hoje já temos o GPS. Hoje nós não pedimos mais o endereço para alguém, não é, gente? Nós pedimos o quê? Isso, nós pedimos a localização. Não é? Então, assim, o GPS, ele já é algo comum nas nossas vidas. Fica mais fácil se locomover, se situar no espaço-tempo. Maravilha? Mas na época, essas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês eram gigantescas, eram monumentais, eram grandes descobertas científicas e tecnológicas, gente. Você tem que entender que o contexto da época, no contexto da época, nós não tínhamos a tecnologia que hoje para nós é tão comum, que está no alcance de um smartphone. Tudo bem? Então essas tecnologias aqui para a época eram grandiosas. Vamos a elas. A caravela, gente, olha aí, a embarcação de madeira movida pelo vento, um navio ágil, adaptado para longas viagens oceânicas. Isso é um desenvolvimento tecnológico. Instrumentos náuticos, como o astrolábio, usado para se guiar à noite pelas estrelas, quadrante, a bússola para navegação precisa. Havia a Escola de Sagres na Europa, que era um centro de conhecimento náutico e de cartografia, formava grandes navegantes. E tem, né, os mapas aí, ó, os mapas para navegação segura, a cartografia, não é carta de marear, a cartografia. Gente,
E como não citar esse camarada aqui? Ah, você pode não gostar ou gostar muito do time de futebol que leva o nome dele. Mas ele foi um personagem muito importante à época das grandes navegações. Estou falando de quem? Olha aí, Vasco da Gama. Vasco da Gama estabeleceu a primeira rota marítima para as Índias em 1498, pessoal, contornando o continente africano. Sua viagem trouxe uma nova era de comércio entre Europa e Ásia. Comércio de quê mesmo, gente? As especiarias asiáticas, não é? Muito bem. Pesquisa depois cada uma das especiarias, tá? Você vai gostar de saber quais são elas. Vou deixar isso aí como curiosidade para vocês, viu? Anota aí, pesquisar quais eram as principais especiarias asiáticas. Vasco da Gama tornou-se então um símbolo da era das descobertas para Portugal. Portugal que foi pioneira, foi a primeira a ir pelo Atlântico, a experimentar essas novas rotas, a se aventurar pelo Oceano Atlântico. Maravilha, gente? Além da costa africana. Tudo certo? Gente, e isso traz os portugueses, como você sabe, aonde? Até onde? Ao Brasil, não é, gente? É a chegada dos portugueses ao Brasil com Pedro Álvares Cabral no ano de 1500, durante uma expedição que iria até as Índias e acabou desviando para a costa dessa nova terra que mais tarde receberia o nome de Brasil. O encontro com os nativos que aqui ocupavam a terra marcou o início da colonização portuguesa. Inicialmente um contato pacífico. Os indígenas, eles traziam o pau-brasil para dentro das embarcações europeias, né, portuguesas. Os portugueses davam alguns presentes em troca para os nativos, enfim. Inicialmente era pacífico. Depois virou escravidão e massacre, como nós já sabemos. O Brasil, então, se tornaria uma das principais colônias de Portugal, devido a toda a riqueza que era produzido aqui nesse local. Quais são os impactos da expansão marítima? Bom, podemos elencar aí 3 principais impactos, pessoal. Em primeiro lugar, tem a expansão marítima com efeitos profundos na sociedade, na economia e na cultura mundial, principalmente na Europa. Trouxe riqueza para a Europa, desenvolvimento para a Europa, às custas da exploração dos recursos e dos minérios aqui da América, aqui do Brasil, certo? A interconexão entre continentes que alterou as dinâmicas comerciais e sociais e a mistura de culturas que resultou em novas tradições e também conflitos, moldando a história da era moderna. Então, esses são os principais impactos aí da expansão marítima. Podemos ver então, gente, olha só, podemos ver então que a expansão marítima europeia e as grandes navegações portuguesas, elas acontecem principalmente devido aos avanços tecnológicos. Esses avanços tecnológicos são em que áreas? Na navegação e na construção naval. Aqueles itens que nós acabamos de ver, o astrolábio, a bússola, a caravela, as naus. E ela é, a expansão marítima, impulsionada principalmente pelas relações comerciais. A Europa precisa de especiarias, essas especiarias vêm do comércio com a Ásia, mas automaticamente, na busca por essa nova rota, os europeus, inicialmente os portugueses, acabam chegando em locais na costa da África e no solo americano, o que mais tarde vai ser o Brasil, e aí adquirindo riqueza desses lugares. E o legado histórico de tudo isso, professor? O mapeamento do mundo, novas cartografias aí surgem, não é? O intercâmbio de culturas e transformações sociais e econômicas que vão mudar para sempre a face da Europa. Tudo bem, gente? Compreendeu? É isso. Espero que você tenha pegado aí muito desse conteúdo, que é muito importante. Espero principalmente que você aprofunde-se nesse tema.
porque ele é muito importante, faz parte da nossa raiz histórica. Em breve, nós teremos aí um vídeo, não é? Com uma atividade sobre esse tema, viu? Eu aguardo vocês lá na atividade, viu, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Presta atenção. Olha só. Durante os séculos XV e XVI, os reinos ibéricos... Quem são os reinos ibéricos, professor? Portugal e Espanha. Buscavam rotas alternativas para as especiarias orientais. Falei muito disso, lembram? Após a queda de Constantinopla em 1453. Esse cenário impulsionou grandes investimentos em viagens marítimas. Qual foi uma das principais motivações para a realização da expansão marítima, então, pelos portugueses? Alternativa A. A motivação é evangelizar os povos indígenas da América. B. A motivação é explorar o interior da África em busca de ouro. Opção C. A motivação é encontrar rotas marítimas diretas para as Índias, evitando o monopólio das rotas terrestres. Alternativa B. Fugir da perseguição religiosa causada pela Inquisição. Ou alternativa E. Construir alianças políticas com reinos africanos e asiáticos. Qual é a alternativa certa, alunos? Acertou? Quem disse aí que é a alternativa C? Portugal precisava de novas rotas marítimas diretas para as Índias, evitando o monopólio das rotas terrestres. As rotas terrestres estavam sob monopólio de quem? Dos italianos. E também sob domínio, muitas delas, dos muçulmanos. Então, as rotas terrestres acabavam sendo caras demais. E os portugueses, como pioneiros da expansão marítima, desejavam uma rota direta, sem intercâmbio de ninguém. Acompanha comigo aí a questão 2. As navegações portuguesas foram facilitadas por avanços técnicos. Olha aí, viu? Tratei disso na aula. Como novas embarcações e instrumentos de orientação. Qual inovação tecnológica foi fundamental para o sucesso das grandes navegações? E aí, gente, qual foi a mais impulsionadora desse processo? Qual foi a principal? Letra A prensa de tipos móveis. B, a caravela, embarcação leve e manobrável. C, o tear mecânico, que permitia a produção de velas. D, o astrolábio, usado para medir a profundidade marítima. Ou E, a tirrene, navio de guerra de origem grega. Qual é a alternativa correta, pessoal? Já deu para eliminar algumas e marcar a letra B, a caravela, que era uma embarcação leve e manobrável. A prensa de Gutenberg, da época do Renascimento, era para copiar textos mais rapidamente. O tear mecânico veio só na Revolução Industrial. O astrolábio não era para medir a profundidade marítima, e sim para se orientar pelas estrelas. E o navio de guerra, pessoal, é da época dos gregos, ele era pesado, difícil de manobrar, e por isso que a caravela é uma embarcação leve e altamente manobrável que permite navegar a longas distâncias. Certo, gente? Olha a questão 3 aí. A chegada dos portugueses a diferentes regiões do mundo teve impactos profundos nas populações locais e no comércio mundial. Uma das principais consequências das navegações portuguesas foi qual? Observa aí comigo. Letra A, a descoberta do sistema heliocêntrico. O que é sistema heliocêntrico, professor? Eu não lembro. Sistema heliocêntrico é aquele sistema onde o Sol é fixo no universo e os planetas o orbitam, não é? Embora o Sol também esteja em movimento em torno do sistema da Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? Mas o sistema heliocêntrico em que é a Terra que orbita o Sol, certo? Ao contrário do sistema geocêntrico da Idade Média, que acreditava-se que o Sol é que girava em torno da Terra. Enfim, letra B, a integração dos continentes por meio de rotas comerciais marítimas? É isso a consequência das navegações portuguesas? Ou será que a consequência foi letra C, a formação da União Europeia?
Ou será que a consequência das navegações portuguesas foi a letra D, o fim do feudalismo nas zonas rurais da Europa? Ou será que foi a letra E, o fortalecimento das cidades-estados da Itália? Qual foi uma das principais consequências das navegações portuguesas, gente? Fala aí. Fala agora. Pode falar. Ok, acertou. Quem disse aí, letra B? As grandes navegações proporcionaram a integração entre continentes por meio de rotas comerciais e marítimas. Então, a Europa se integra com a África, se integra com a América, se integra com a Ásia. Tudo via mar Atlântico, via Oceano Atlântico. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, expandido os seus conhecimentos sobre o tema. Aprofunde-se mais, viu? Pesquise, porque é um tema importantíssimo aí da nossa história. Gente, gostaria de agradecer a presença de vocês aí, a atenção de vocês. Até uma próxima aula em breve, onde traremos aí mais um conteúdo legal para todos vocês. Tchau, tchau.